Então, aula passada, a gente, no finalzinho, né, na verdade, a gente começou a falar sobre o ciclo trigonométrico, né? A gente definiu o que é o ciclo trigonométrico, certo? Então, a gente vai continuar de onde a gente parou. Então, aqui, você tem o seguinte, o que é o ciclo trigonométrico, né? Então, ele é uma circunferência unitária, porque o raio vale 1, né? Então, esse raiozinho aqui vale 1. Centrada na origem, que é o 0, 0, né? Então, o que você observa? Ao tomar um arco AP aqui, esse arcozinho aqui em verde, tá? No sentido anti-horário, né? A abertura, esse sentido aqui. Sendo A o ponto 1, 0, né? Então, tá sobre o eixo X aqui, tá? E o ponto P é tal que o ângulo central correspondente alfa seja agudo, ou seja, esse ângulozinho de abertura alfa aqui, ó, no sentido anti-horário, tá? É o ângulo considerado, tá? Então, esse aqui é o ângulo central correspondente ao arco AP, tá? Então, ao tomar um arco AP, sendo A o ponto 1, 0, e o ponto P, tal que o ângulo central correspondente a alfa seja agudo, ou seja, esse ângulo aqui é maior que 0 e menor que 90 graus, podemos construir um triângulo retângulo ao traçar pelo ponto P retas paralelas aos eixos coordenados, né? Na verdade, basta você traçar uma paralela aqui, tá? Ao eixo Y. Então, você observa aqui um triângulo retângulo, né? Se o ponto P tem coordenadas A e B, abscissa é A e ordenada B, então o que acontece? Esse comprimentozinho aqui embaixo, ó, daqui para cá é a abscissa, que é o A, e esse comprimentozinho aqui em vermelho vai ser o B, tá certo? Ó, esse comprimentozinho daqui para cá, ó, vai ser o B, né? Isso aqui em função das coordenadas do P serem A e B. O que a gente viu, né? Que quando nós aplicamos as definições de seno e cosseno, o que aconteceu? O seno do alfa é igual, cateto oposto é B sobre a hipotenusa que é 1. Mas se eu tomar B e dividir por 1, dá B, né? E uma coisa parecida aconteceu com o cosseno. Quando eu peguei o cosseno do alfa, o que é o cosseno por definição? É o cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, a mesma ideia, A dividido por 1 dá A. Ou seja, o B, que é a ordenada do ponto P, ele te fornece o seno do alfa, né? E o A, que é a abscissa do ponto P, te fornece o cosseno. Então, você pode escrever P igual a AB, mas a partir daqui você pode também escrever P igual a cosseno alfa, né, que é o A, vírgula, seno alfa, né? Isso aqui é o B. Aí eu comentei o seguinte, então, isso aqui vai ser convencionado para todo o círculo trigonométrico, não importa onde vai estar o ponto P, se vai estar aqui no segundo quadrante, se vai estar no terceiro ou no quarto, a gente vai convencionar esse resultado para todo o círculo trigonométrico, e a partir daí, né, a gente vai saber o seguinte, se a extremidade do arco estiver aqui, se eu tiver um raiozinho aqui, ó, e eu tiver um ângulo obtuso, né, maior que 90 graus, eu chamaria esse ângulo de beta. O cosseno de beta, se esse ponto P aqui tiver coordenadas MN, por exemplo, o cosseno de beta vai ser a abscissa, né, do ponto, que é o M, e o seno de beta vai ser a ordenada, ou seja, vai ser o N, tá? Mas aí, para não poluir muito a figura, eu não vou fazer isso aqui nessa figura aqui não, tá? Então, a gente vai convencionar o resultado para todo o ciclo trigonométrico, certo? Então, para todo o ciclo trigonométrico, a gente vai tomar por base o eixo vertical, que é o eixo Y. Para nós agora ele vai ser o eixo dos senos. E aqui o eixo X, que é o eixo horizontal, vai ser o eixo dos cossenos. Certo? Então vamos continuar aqui. Então, revisando um pouco o que a gente viu aula passada. Então esse resultado será convencionado para o restante do ciclo, que é o que eu já falei. Ou seja, valerá também para qualquer arco com extremidade no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Isso nos permite chamar o eixo X de eixo dos cossenos e o eixo Y de eixo dos senos. Note também que, em consequência disto, os valores de seno e cosseno de qualquer arco variam no intervalo fechado de menos 1 a 1, né? Você observa que o valor mínimo aqui no eixo Y, né, é menos 1 e o valor máximo é 1, exatamente quando você tem um arco de 90 graus. E no eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal, você observa isso também, né? Ó, o valor mínimo aqui é menos 1 e o valor máximo é 1.
tá? Então, a seguir temos uma tabela muito importante. Então, vamos aqui para a próxima página, tá? Então, aqui você vai ter a tabela do seno para os valores de 0, 90, 180, 270 e 360. Esses valores aqui, a gente só conhecia os notáveis, né? Então, a partir do momento que a gente estuda o ciclo trigonométrico, a gente consegue atribuir valores para esses senos e cossenos aqui também. E para a tangente, a gente vai ver como é que fica, tá? Então, é o seguinte, tomando por base lá o ciclo trigonométrico de novo, né? Você sabe o seguinte, fazer aqui só um esboço mesmo, aqui do lado. Então, é o seguinte, você tem aqui o ciclo trigonométrico, né? Quando você tem 0 graus, você não saiu dessa posição inicial aqui, tá? Então, a extremidade P vai ser esse ponto aqui, que vai ser 1 e 0. Então, lembra a história. Aqui é o eixo dos cossenos e aqui é o eixo dos senos. Então, o cosseno é pela abscissa. Então, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0, né? Porque o seno é ordenada, tá? O seno é ordenada. Para facilitar, você pode olhar só as ordenadas para achar os senos e depois olhar só as abscissas para achar os cossenos, tá? Quando você chega aqui em 90 graus, né? Você descreve esse arco aqui, ó, 90 graus, a extremidade aqui do arco vai ser nesse ponto aqui, que tem coordenadas 0 e 1. Então, lembrando sempre, a abscissa é o cosseno. Então, o cosseno de 90 é 0. E o seno vai ser 1, né? Que é a ordenada. Tá? Quando você chegar aqui em 180 graus, a extremidade vai ser aqui, ó. Nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, quais são as coordenadas dele? -1 e 0. Né? Então, e novamente, você vai fazer o quê? Ó, você vai observar. Eixo dos cossenos é o eixo horizontal, é a abscissa. Então, o cosseno de 180 é -1. Já o seno é 0. Né? Agora, você vem aqui, caminha até chegar aqui. Você caminhou quanto? Do 0 até aqui, o terceiro quadrante. Até esse pontinho aqui, 270 graus. Esse ponto aqui, você observa as coordenadas dele, ó. São 0, né, que é o x, e o y é -1. Então, cosseno de 270 é 0. É 0. E o seno aponta para o -1, né? Eixo das ordenadas. Para fechar, você fechando a volta, né? Ó, 90, 180, 270 e 360. No 360, você para aqui no P de novo, né? Então, você vai observar que os valores de seno e cosseno de 360 são iguais aos valores de seno e cosseno de 0 graus. Então, aqui vai ser 0 o seno e o cosseno vai ser 1. Bom, o que acontece com a tangente, né? Vocês devem lembrar o seguinte, toda tangente de qualquer ângulo, ela é o seno, né? Eu falei isso na aula passada, dividido pelo cosseno. Então, fica fácil obter as tangentes aqui, tá? Com esses valores. Então, quanto é que vai ser a tangente de 0? 0 dividido por 1, né? Então, esse aqui vai dar 0. Quanto é a tangente de 90? Então, quando você quer calcular a tangente de 90, tem um problema. O seno de 90 dividido pelo cosseno de 90. O que vai acontecer aqui? 90 graus. O seno de 90, o seno de 90, pessoal, ele vale 1. E o cosseno vale 0. Então, 1 sobre 0 eu não posso dividir, tá? Então, isso aqui não existe. Ou seja, não existe a tangente de 90 graus, tá? Então, isso aqui não existe. A mesma coisa vai acontecer com o 270 graus. Então, isso aqui não existe. E também o 270 graus também não. Porque eu não posso pegar -1 e dividir por 0, né? Não existe divisão por 0. Então, a tangente de 270 não existe, tá? Não tem como definir. A tangente de 180 é 0 dividido por -1, que vai dar 0 também. E a tangente de 360 também é igual a 0. Tá? Então, no caso aqui da tabela, acontece uma coisa interessante, né? Ou a tangente é 0 para esses valores, ou então ela não existe. Tá? Mais adiante, eu vou tentar lembrar também, claro, que eu vou mostrar para vocês onde é que fica aqui no eixo, no plano cartesiano, claro, no ciclo trigonométrico, como é que a gente representa o eixo das tangentes. Aí vai ficar mais claro ainda porque que a tangente 90 não pode existir
nem de 270 graus, tá? Então, dito isso aí, completada a tabela, a gente agora está interessado em saber os sinais. Vai ser muito importante para nós. Importante essa questão de saber os sinais, porque, por exemplo, quando você está aplicando a lei dos cossenos, que eu também vou falar, aparece lá, por exemplo, cosseno de 150 graus. Aí você tem que fazer a redução de quadrante menos cosseno de 30. A gente vai mostrar por que tem que aparecer esse menos aqui, tá? Quando é que ele aparece, quando é que ele não aparece, certo? Com as reduções. Então, vamos observar o seguinte: os sinais do seno, cosseno e tangente. Para decidir quais os sinais desses números reais, né, porque esses tudo são números reais, devemos observar em que quadrante do plano a extremidade do arco se encontra. Em seguida, é preciso observar os eixos coordenados. Então, tudo que você vai fazer aqui é com base no plano cartesiano, tá? Então, tudo é com base no sistema cartesiano que vocês já conhecem. O que você sabe do plano cartesiano? Você sabe que aqui no eixo das abscissas, aqui você tem as abscissas positivas e aqui você tem negativas. Aqui no eixo Y, você tem as ordenadas positivas acima do zero e aqui abaixo você tem negativas. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos tomar por base o seno. Então, a gente tem que tomar por base o eixo vertical, que é o eixo dos senos, né? Que é o eixo Y. Então, o que você percebe? Se você tem aqui o círculo trigonométrico, tiver um ponto P aqui, esse ponto P, ele vai ter ordenada positiva. Então, a gente diz que no primeiro quadrante, ó, se a extremidade do arco está aqui, por exemplo, então o seno desse cara é positivo, tá? Então, no primeiro quadrante, o seno é positivo. Mesma coisa vai acontecer se eu tiver uma extremidade de arco aqui no segundo quadrante. Se o P estiver aqui assim, né? Um pelinho, sei lá, imaginando aqui o círculo trigonométrico passando aqui, esse pelinho ele também vai ter ordenada positiva. Então, o seno no segundo quadrante também é positivo. Então, primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo. Se eu for para o terceiro quadrante, por exemplo, se eu tiver um ponto aqui, P duas linhas, sei lá, o que você observa? Que a ordenada dele, ó, é negativa, ó, tá? Então, o seno no terceiro quadrante é negativo, e isso também vai acontecer aqui no quarto quadrante. Se eu tiver um P3 linhas aqui, essa é a extremidade do arco aqui, ele vai ter o ordenado também negativo. Então, o seno, todo seno, no quarto quadrante também é negativo, tá? Então, a ideia é isso, ó. Se eu tenho um ponto aqui, a ordenada é negativa. Então, o seno é negativo. Se eu tiver um ponto aqui assim, a ordenada dele também é negativa. Então, como as ordenadas fornecem os valores de seno, então, primeiro e segundo quadrante o seno é positivo, terceiro e quarto ele é negativo, tá? Para não riscar muito aqui a figura, eu vou apagar aqui, tá? Sinais do cosseno. Então, o que a gente fez aqui foi olhando o eixo vertical. Para olhar o cosseno, como eu já falei, a gente vai olhar o eixo horizontal, que é o eixo X. Aí, o que você nota aqui? Que é o seguinte, se eu tiver um ponto aqui no primeiro quadrante, a abscissa dele aqui embaixo, ó, é positiva. Então, no primeiro quadrante, o cosseno também é positivo, assim como o seno. No segundo quadrante, então você tem um ponto bem aqui. O que você observa desse ponto? A abscissa dele, que vai ser o cosseno do arco respectivo, vai ser negativa, tá? Então, o cosseno aqui é negativo. Lembrando que você tem que observar aqui na figura o seguinte, imagina que o ciclo trigonométrico está passando aqui e você tem um ponto aqui, ó. Ou seja, você deu uma abertura do 0 graus até chegar nesse pontinho bem aqui, né? Aí você caminhou um certo ângulo aqui obtuso. O que você observa da abscissa desse ponto aqui? Que a abscissa aqui é negativo. Logo, o cosseno desse ângulo aqui é negativo, tá? O cosseno desse arco é negativo. No terceiro quadrante, se o ponto parar aqui no terceiro quadrante, aqui, então você descreveu mais de 180 graus em menos que 270, né? Então, o que acontece aqui, ó? Você veio daqui até essa aberturazinha aqui. Para esse ponto aqui, a abscissa, né, também é negativo. Então, o cosseno também é negativo no terceiro quadrante. E para fechar, se eu caminhar até o quarto quadrante bem aqui assim, então o que eu observo? Caminhei do 0
até fechar a abertura aqui, ó. Para esse ponto aqui, a abscissa, ó, ela é positiva, tá? Então, o cosseno no quarto quadrante também é positivo, certo? E a partir daí, para você estudar o sinal da tangente, é muito simples. Se o seno e o cosseno tiverem o mesmo sinal, então a tangente ela é positiva. Então, aqui ela é positiva e aqui ela é positiva, primeiro e terceiro quadrante. Se o seno e o cosseno tiverem sinais opostos, então a tangente é negativa. Então a tangente é negativa no segundo e é negativa no quarto quadrante, tá? Então estes aí são os sinais do seno, cosseno e tangente, ok? Em resumo, tem um quadrozinho que a gente costuma fazer, que é o seguinte, ó, a gente faz assim, a gente faz aqui o ciclo 2 vezes, e a gente coloca o seguinte aqui os eixos coordenados, e aí a gente vai analisar aqui o seno, e aqui a gente coloca o cosseno. Então vamos lá, seno, positivo e positivo, negativo e negativo. Positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e quarto. O cosseno, positivo, positivo, negativo, negativo. Então, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro, tá? E a tangente você sabe analisar, porque é só pegar o seno e dividir pelo cosseno, é muito fácil, tá? Vamos aqui para a próxima página. Então, dito isso aí, eu vou entrar numa parte também interessante, que é das reduções ao primeiro quadrante. O que isso quer dizer? Que independente de onde se encontra a extremidade do arco, você pode calcular o seno e o cosseno com base em um arco do primeiro quadrante, tá certo? Como é que a gente faz isso, né? Vou colocar um zoom aqui para ficar maior. Então é o seguinte, ó. Então você tem uma relaçãozinha aqui. Como fazer para determinar, por exemplo, o seno de 150 graus? Para um arco do segundo quadrante, que é o caso dos 150 graus, valerá a seguinte regra. O seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa. Se o alfa é um cara agudo, um ângulo agudo. O que você observa com isso aqui, ó? O que é 150 graus, por exemplo? O que essa regra diz? Que o seno de 150 graus é igual ao seno de 180 menos 30, né, ó? 180 menos 30 não é 150? Então, para nós aqui, o alfa é o 30, ó. O alfa é esse cara agudo aqui, ó, que está entre 0 e 90 graus. Então, pela regra, isso aqui, que é o seno de 180 menos alfa, é igual ao seno de alfa, ou seja, é igual ao seno de 30 graus. Então, como o seno de 30 é 1/2, o seno de 150 graus também é 1/2. Tá? Mas a gente não está só interessado em aplicar a regra, a gente está interessado em saber o porquê que isso acontece. Então, para todas as reduções, pessoal, vai entrar aqui uma coisa na matemática muito importante que acontece nas parábolas e tal, que é a ideia de simetria, tá? Ó, tem muito da ideia de simetria nessas reduções aqui, tá? Você enxerga uma certa simetria. O que a gente faz? A gente observa o seguinte, ó. Nessa situação aqui, a gente consegue traçar aqui pelo ponto P uma paralela ao eixo X, tá? Então, eu vou observar o seguinte. O alfa é esse cara, esse ângulo agudo aqui, ó. Esse ângulo agudozinho aqui é o alfa, tá? Vamos traçar aqui a paralela pelo P. Então, eu vou pegar aqui reta. Vou tomar aqui em vermelho mesmo. E aí, vou fazer aqui uma paralela ao eixo X pelo ponto P, ó. Vou traçar essa paralela aqui, tá? Então, quando a gente traça essa paralela, ela vai interceptar o ciclo aqui num ponto que eu vou chamar de P'. O que é esse ponto P' bem aqui? Esse ponto P' bem aqui, ele é o simétrico desse ponto P em relação ao eixo vertical, que é o eixo Y aqui, tá? Lembrando que é o simétrico, né? Que a gente já viu na geometria analítica. É um ponto que está à mesma distância, né? Então, essa distância daqui até aqui assim é igual a essa distância daqui até o eixo. Ele é o simétrico. O que acontece? Eu consigo aqui traçar aqui um raio ligando o centro até esse ponto P' aqui. Então, aqui eu vou fazer aqui um raio agora, tá? Então, eu vou traçar aqui, vou reduzir aqui o tamanho da linha. Quero enfatizar uma coisa aqui. Então, eu vou traçar aqui o raio, ó. Esse raio aqui, tá?
mais ou menos aqui assim. Pronto. Opa. Aqui, mais ou menos aqui, né? Enfim, não vai ficar muito exato não, mas dá para dar ideia. Com isso, traçando esse raio, agora a gente consegue, por esse ponto, traçar uma paralela ao eixo Y. Então, agora eu vou fazer aqui uma paralela ao eixo Y aqui, passando pelo P, ó. Então, eu faço essa paralela aqui. Então, você já vê o seguinte aí, ó. Esse triângulo aqui, do cantinho esquerdo, ele é congruente a esse triângulo aqui, tá? Porque aqui a distância entre retas paralelas é a mesma, né? Essa distância aqui é igual a essa, ó. Essa distância aqui, ó, é igual a essa daqui. Esse lado aqui vale 1 e esse aqui também vale 1, porque são raios, então são iguais 1 em 1, né? E aí, como os triângulos são retângulos, consequentemente, esse cateto aqui vai ter a mesma medida desse, tá? Então, a ideia da simetria, como eu falei, ela é primordial para a gente concluir essa relação aqui, tá? Então, o que que acontece? Aqui vai ser 90 graus. E aqui, novamente, em consequência da congruência dos triângulos, esse ângulo aqui vai ser alfa também, ó. Esse ângulozinho é alfa. O que que acontece? Se esse ponto P' eu disser que as coordenadas dele são A e B, então aqui embaixo vai ser A e aqui em cima vai ser B, então o que é que você nota? Que se eu fizer aqui a abertura 180 menos alfa aqui, ó, 180 menos alfa, chegando bem aqui, tá? 180, tentar fazer aqui, mas não sei se o espaço vai dar não, mas vai dar certo. 180 graus menos alfa, né? Essa abertura aqui. O que que acontece? Eu parei naquele ponto P ali. As coordenadas desse ponto P aqui, como ele é simétrico, tá? As coordenadas do ponto P vão ser o quê? Vão ser menos A, bem aqui, ó. Isso aqui é A, essa distância aqui tem que ser igual. Como aqui é negativo, que está à esquerda do zero, então aqui é menos A. E ali ele vai ter a mesma ordenada, porque eu tracei uma paralela, né? Então, as coordenadas do P, que é esse ponto aqui, vão ser menos A e B. Agora, eu queria lembrar para vocês o seguinte. O que é o seno do 180 menos alfa? O seno de 180 menos alfa, a gente definiu para todo o ciclo trigonométrico, para qualquer extremidade em qualquer quadrante, que o seno, ele é o quê? Ele é a ordenada, né? O seno, ele é a ordenada do ponto onde eu parar aqui em cima, né? Quem é a ordenada? É B. É B. Mas se eu olhar aqui para o ponto P', cuja extremidade é a extremidade de um ângulo alfa, de um arco alfa, né? Esse aqui é azul. Então, o que é que acontece, ó? O B, pessoal, o B, ele também é o seno do alfa, tá, ó? Toma por base aqui esse triângulo aqui, ó, essa abertura alfa. Então, esse B, ele é o seno do alfa, né? De acordo com o que a gente viu lá no começo, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. O que é o B, ó? Tá vendo aqui, ó? O B é o seno do alfa, ó. Esse cara aqui é agudo aqui. Então, a gente acabou de mostrar o seguinte. Como o seno de 180 menos alfa é B e B é igual ao seno de alfa, a gente acabou de mostrar que, de fato, o seno de 180 graus menos alfa é igual ao seno de alfa. Tá? Então, por enquanto, eu vou analisar só o seno. O cosseno eu vou analisar depois, até porque eu posso aproveitar aqui a mesma figura para analisar o cosseno. Então, é assim que a gente faz a redução do segundo para o primeiro quadrante. Por exemplo, eu vou deixar essa para vocês tentarem fazer depois, tá? Então, eu vou deixar um exemplo. Calcule, por exemplo, o seno, reduzindo para o primeiro quadrante, de 120 graus, tá? Depois vocês fazem essa daqui. Tenta achar quanto é o seno de 120 graus, tá? Com base na redução ao primeiro quadrante. Bom, como é que a gente faz a redução agora do terceiro para o primeiro quadrante? Então, já sabe que aqui eu vou dar um zoom aqui para melhorar, aumentar a figura, tá? Para a gente poder riscar com mais liberdade aqui. Então, o que que acontece? O que que a regra diz, né? Aqui em cima. É o seguinte, ó. Para um arco do terceiro quadrante, valerá a seguinte regra. O que que você faz? O seno de 180 mais alfa quer dizer que você caminhou meia volta mais um pedacinho, né? Para poder ter parado aqui nesse P aqui, ó. Terceiro quadrante.
o seno de 180 mais alfa é igual a menos o seno de alfa, se o alfa é agudo. Então, vamos lá. Como é que eu calcularia o seno de 210 graus, por exemplo? Então, eu faria o seguinte, seno de 210 graus. O que é 210 graus? Seno. 210 graus é 180 mais 30. Então, isso aqui é o alfa, o 30. Ó. Então, vai ficar menos o seno do alfa. Ou seja, vai ficar menos o seno de 30 graus. Ou seja, menos 1/2. Tá bom? Menos 1/2. Comentário. Sempre é possível fazer a redução. Embora às vezes não seja possível saber de cabeça o valor que tem aqui, porque vai depender do ângulo. Por exemplo, se esse ângulo aqui fosse 205 graus, eu teria 180 mais 25. Então, daria menos o seno de 25 graus, tá? Eu separaria aqui a redução, até porque o seno de 25 graus só existe valor aproximado. O que a gente sabe são os notáveis, que é 30, 45, 60, e agora a gente sabe o 0, 90, 180, 270, 360, né? 25 graus a gente não é obrigado a saber de cabeça. Mas a redução é possível de fazer, tá? Então, vamos lá. O que acontece nisso aqui, né? Você caminhou 180 graus mais um certo alfa, que está bem aqui assim, ó. Um alfa aqui. Você vai procurar fazer o seguinte aí, tá? A gente vai prolongar o ponto P aqui, quer dizer, esse segmento aqui, essa hipotenusa, até ela bater aqui no círculo trigonométrico, tá? Então, a gente vai fazer isso agora, ó. Eu vou prolongar aqui, de vermelho. Eu vou prolongar essa linhazinha do P até aqui, passando na origem, até bater aqui, ó. No círculo trigonométrico. E aí, esse pontinho ali, eu vou chamar o P'. P'. Esse P' aqui, ele é simétrico do P em relação à origem, que é o 0, 0, tá? Ele é simétrico. Então, esse ponto P' está à mesma distância. Tanto está à mesma distância que o P', ele é um diâmetro, né? Passa pelo centro da circunferência. Então, aqui é raio, aqui vale 1, aqui vale 1. Aqui vale 1 e aqui vale 1. Então, aqui, eu peço que vocês prestem atenção. Eu vou fazer só mais um traçado aqui, só para realçar o que eu quero mostrar. Preste atenção no eixo X, tá? Preste atenção aqui no eixo, ó. Nesse eixo X aqui. Quer dizer, não foi bem em cima, mas enfim. Ó, preste atenção aqui no eixo X e nessa reta vermelha. Nessa situação aqui, eu tenho ângulos OPV, opostos pelo vértice. Esse alfa aqui e esse alfa aqui são OPV, tá? Opostos pelo vértice, tá? Então, o que acontece aí? Esse ângulo aqui também é alfa, ó. Esse ângulo aqui também é alfa. Então, eu vou seguir o mesmo raciocínio anterior para o segundo quadrante, só que agora eu vou fazer o seguinte. Aqui é um ângulo reto. Eu vou tentar reproduzir o triângulo retângulo aqui, congruente a esse, ó. Então, novamente aqui eu consigo isso, devido à simetria, né? Então, aqui, ó, a gente consegue aqui traçar pelo ponto P aqui uma reta paralela ao eixo Y. E com isso a gente consegue determinar aqui um triângulo retângulo que é congruente a esse aqui, ó. Tá? Devido a essa questão da simetria. Aqui é 1, aqui é 1. Essa medida em azul vai ser igual a essa medida desse cateto. Essa medida verde vai ser igual a essa daqui. Tá? Então, o que acontece? O 180 mais alfa, 180 mais alfa vai ser isso aqui, ó. 180 mais alfa, né? Ele vai parar aqui assim, o arco, né? O que você observa? Esse ponto P aqui, eu vou fazer melhor. Eu vou chamar as coordenadas do simétrico de A e B, tá? Aqui vai ser A e B. Como ele é simétrico, essa distância aqui vai ser igual a essa. Então, o P aqui embaixo, as coordenadas dele aqui, ó, vão ser menos A, né? Menos A e B, tá bom? Aliás, menos A e menos B, né? Essa aqui é A e aqui é B. Aqui é B, né? Aqui no eixo. Aqui é B, ó. Na verdade, aqui vai ser menos B, tá? Menos A é a abscissa, né? Menos A. Aqui embaixo vai ser menos B. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui vai ser menos B. Então, observe. O que vai ser o seno de alfa? Você observa que o seno do alfa vai ser a ordenada, né? Desse ponto aqui.
Então, observe que o seno é dado pelo eixo das ordenadas. Então, o seno do alfa é o B. O que você observa que é o seno, de acordo com a figura, de 180 mais alfa? 180 mais alfa. Ó, onde é que foi parar o 180 mais alfa? Parou aqui, nesse P aqui, né? Aí você observa o quê? Que a ordenada dele é menos B, devido à simetria das distâncias aqui, né? B e B. Então, você observa que o seno de 180 mais alfa é menos B. Como o B é o seno de alfa, então a regra é válida, né? Portanto, o seno de 180 graus mais alfa é igual a menos, tá vendo? Ó, o B, que é o seno de alfa. Então, a questão chave para você entender redução é entender a simetria que está aqui na figura, tá bom? Sempre vai ter uma relação de simetria em alguma parte com outra parte aqui da figura, tá? Você consegue aqui construir triângulos retângulos congruentes, tá? Então, a regra é válida. A última redução, no caso do seno, que falta, é para o do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Como é que a gente faz, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui. Então, observa o seguinte, ó. Como fazer para determinar, por exemplo... antes aqui, eu vou deixar um exemplo aqui. Procura determinar quanto é o seno, por exemplo, de 240, tá bom? 240 graus. Certo? Com base na regra aí. Então, aqui, né? Como fazer para determinar uma redução que é do quarto para o primeiro quadrante? Como fazer para calcular o seno de 300 graus, por exemplo? Então, para um arco do quarto quadrante, valerá a seguinte regra. O seno de 360 menos alfa, ele vai ser menos o seno do alfa. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui? O seno de 300 graus pode ser reescrito da seguinte forma. Ele é seno de 360 menos 60, né? Então, observe que o 60 é o alfa. O 60 está no lugar do alfa. Então, isso aqui, pela regra, vai ser menos o seno de 60 graus. Então, vai ser menos quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, tá? Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, vamos aplicar, aplicamos aqui a regra, sem demonstrar. Agora, a gente vai mostrar por que essa regra acontece, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, percebe? Você quer fazer reduções para o primeiro quadrante, não é para o segundo, nem para o terceiro. O interesse da gente é sempre puxar tudo para o primeiro quadrante, ó. Então, ó, quando estava do segundo, eu relacionei com o primeiro quadrante, sempre assim. Quando estava no terceiro, eu relacionei aqui com o primeiro quadrante. No quarto, não vai ser diferente. A gente vai buscar uma relação aqui com o primeiro. O que a gente faz? A gente prolonga esse cateto aqui, tá, de baixo, até que ele bata aqui. Tem um ponto de interseção aqui com o ciclo trigonométrico, tá? Aqui em cima. Então, a gente faz isso, ó. Traça aqui, faz o prolongamento, na verdade, né? Aqui, ó. Até que ele encoste aqui no ciclo trigonométrico. Opa, vamos lá, vai dar certo. Então, aqui do ponto P, aqui assim, digamos. Pronto, tá? Com isso aqui, vai ter a história da simetria de novo. Por quê? Porque se eu ligar do centro até aquele ponto, eu tenho um raio. Opa! Se eu ligar do centro até esse ponto aqui, ó, eu tenho aqui um raio, né? Então, eu tenho uma situação de triângulos que são congruentes, porque aqui é um também, aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus, que você está traçando paralelo ao eixo Y, né? E, consequentemente, como esse cateto azul ele é comum, esse cateto aqui e esse, ó, eles vão ser congruentes, vão ter a mesma medida, tá? Então, aí vai caber simetria também. Então, o que é que eu vou observar? Esse ponto P aqui embaixo, ele é simétrico, tá? Desse ponto aqui em cima que eu vou chamar de P'. Ele é simétrico com relação ao eixo X, né? Então, é simétrico com relação ao eixo X. Então, o que é que acontece? Se eu chamar esse ponto P' de AB, AB se sair a ordenada B, então a ordenada dele, ó, vai estar bem aqui assim, ó. A ordenada vai me fornecer o seno, né? Bem aqui. O seno de quem? Do alfa. O alfa, deixa eu ver se eu coloco aqui em outra cor para ficar melhor.
O alfa vai vir daqui para cá, ó. Esse aqui vai ser o alfa no sentido anti-horário. Então, o que que acontece? Esse cara aqui embaixo também vai ser alfa, ó. Esse ângulo aqui na abertura vai ser alfa graus, tá? O que que é 360 menos alfa? Que fazendo aqui de outra cor. 360 menos alfa quer dizer que você veio aqui do 0 grau, foi até que você percorreu até aqui assim, ó. Então, essa abertura que eu fiz em amarelo é 360 menos o alfa, percebe, ó? Porque 360 graus é a volta toda, 360 menos essa aberturazinha que é alfa, então é 360 menos alfa. Então, o que que acontece? Esse ponto P lá embaixo, ele vai ter a mesma abscissa do P', né? Porque eles são simétricos com relação ao eixo X. Então, a abscissa do P aqui também é A. Porém, a ordenada, aqui embaixo, ó, a ordenada dele, aqui, ó, vai ser menos B, ó, que é o acima do zero, né? Então, abaixo você tem o simétrico. O simétrico do B, ó, é menos B. Como eu estou interessado no seno, então o que que a gente vai dizer? A gente vai dizer que o seno de 360 menos alfa, que é o menos B, né? Que é a ordenada da extremidade dele, né? A extremidade dele é aqui, ó, 360 menos alfa. Então, o seno de 360 graus menos alfa vai ser igual a menos B, né? Menos B. Mas olhando para a figura aqui no primeiro quadrante, você sabe que o seno de alfa, seno alfa aqui na extremidade aqui no pelinho, o seno de alfa é o B, né? Que é a ordenada. Você sabe que o seno do alfa é o B. Então, portanto, está mostrada aqui a regra, né? O seno de 360 graus menos alfa, tá? Ele vai ser igual a menos o B, ou seja, B é o seno de alfa. Então, ele vai ser menos o seno de alfa. Então, esses sinais, né? Dito o que a gente fez lá no começo da aula, os sinais de seno e cosseno tangente, eles também são fáceis de deduzir. Por quê, ó? Voltando aqui o estudo dos sinais, né, ó? Se você está no terceiro ou no quarto quadrante, o seno tem que ser negativo. Então, por exemplo, se eu estou calculando seno de 300 graus, o que que eu vou observar? Se eu estou calculando o seno de 300 graus, eu vou observar que 300 graus está aqui, está no quarto quadrante. Lá o seno é negativo. Então, quando eu fizer a redução, basta eu fazer o quê? Eu olho, quanto é que está faltando para fechar a volta? Ah, está faltando 60 graus. Mas espera aí, 300 graus é um arco que está com a extremidade no quarto quadrante. Lá o seno é o quê? Negativo. Então, eu tenho que botar um menos aqui fora. Certo? Então, existe uma praticidade, até quando você vai fazer essa decisão pelo sinal. Não precisa você ficar se preocupando em decorar coisa, decorar a regra, tá? A ideia aqui é a gente mostrar exatamente para fazer sentido que a gente está fazendo para não ser só um negócio de decoreba, né? Para você ver que, isso aqui funciona por causa da simetria, por causa de coisas que eu já estudei no passado, congruência de triângulos, né? Essas coisas, tá? O Teorema de Pitágoras garante isso, certo? Essa congruência aqui, tá? Então, essa foi a redução do quarto para o primeiro quadrante. Como eu já falei, toda redução ou é do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro ou do quarto para o primeiro, tá? Sempre com relação ao primeiro quadrante. Então, vamos lá. E aí eu vou deixar um exemplo aqui para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Um exemplo é o seguinte. Calcule, por exemplo, quanto é o seno de 300... Deixa eu ver aqui, para dar certo, para dar um notável. Mas aí, deixa eu ver. 330 tá bom, tá? Isso aqui vai dar notável, depois vocês fazem aí. Tá certo? Com base na regra. Então vamos para a próxima coisa aqui. E as reduções para cosseno, hein? Como é que a gente faz? Então, as reduções para cosseno, para a gente não ter que ficar repetindo figura e perdendo tempo aqui, eu vou analisar nas mesmas figuras aqui que a gente tem, tá? O que que você vai notar? No cosseno, pessoal, aqui, nessa figura, então você vai prestar atenção no seguinte, ó. O cosseno você vai analisar o eixo horizontal, tá bom? Então, você vai analisar aqui as abscissas, certo? Eu acho que eu vou fazer aqui
um recorte aqui, para ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo cortar só isso aqui. Adicionar uma página nova. Pronto, olha que legal. Pronto, ó. Então eu vou aproveitar esse negócio aqui, esse esquema, e agora eu vou olhar o cosseno, tá? Preste atenção no que eu vou fazer agora. Eu vou analisar o cosseno aqui. Como é que vai ser a regra do cosseno no segundo quadrante, né? Vai ser o seguinte, a gente vai construir a regra, tá? O cosseno de 180 graus menos alfa vai ser igual a menos o cosseno de alfa. Então, a regra para o cosseno, claro, quando esse alfa aqui é maior que zero, menor que 90 graus, tá? Então, a regra para o cosseno vai ser esta aqui. Essa regrinha aqui. Por quê, né? Olha para a figura. Quem é o cosseno do alfa? É A, né? É a abscissa aqui. Quem vai ser o cosseno de 180 menos alfa? Vai ser a abscissa aqui desse ponto P aqui, né? Vai ser menos A. Então, na figura, você já está vendo o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Não, não dá não. Deixa para lá. Então, o que você nota aqui? Deixa eu ver se dá para selecionar só ele. Dá não. Deixa aí. Então, o que acontece, ó? Lá na figura, o cosseno de alfa é A, né? Esse Azinho aqui. E já o cosseno de 180 graus menos alfa vai ser menos A, tá? Então, aqui você vê que A é o cosseno de alfa, então aqui vai ficar menos A. Então, esse aqui vai ser igual a menos o cosseno de alfa, tá? E como é que a gente faz a redução quando a gente está no terceiro? Como é que a gente faz a redução do terceiro aqui, o primeiro quadrante olhando o cosseno? Então, a ideia é parecida, tá? O que vai ser o cosseno de 180 mais alfa? Então, aqui, vou fazer aqui um recorte de novo. Deixa eu ver se eu consigo puxar só o ciclo aqui. Uma nova página. Pronto, vamos lá. Então, quando eu estiver no terceiro quadrante aqui, tá? Deixa para cá. Então, ó, quando eu estiver no terceiro quadrante, eu vou olhar o cosseno, preste atenção. O que vai ser o cosseno de 180 mais alfa? O cosseno de 180 mais alfa, ele vai ser a extremidade desse P aqui, né? Que vai ser a abscissa dele. Então, vai ser menos A. Preste atenção que eu tenho que olhar o eixo das abscissas. Então, o cosseno de 180 graus mais alfa, isso aqui é menos A. E eu observo que A, pessoal, é o cosseno do alfa, né? Ó, cosseno do alfa. Então, de novo, ó, vai valer basicamente a mesma regra. Agora, cuidado que aqui é mais alfa, tá? Porque você andou mais de 180 graus. Então, o cosseno de 180 mais alfa é igual a menos o cosseno do alfa. Puxando pela memória, né? Como era o sinal do cosseno? Ó, cosseno é positivo aqui, aqui, negativo aqui e aqui. Então, se eu estou no segundo quadrante, o cosseno tem que ser negativo. Se eu estou no terceiro, ele também vai ser negativo, menos o cosseno do alfa. Tá? Próximo e último, né? Opa, quarto quadrante. Como é que eu faço a redução do cosseno do quarto para o primeiro quadrante? Essa é a mais simples de todos. O cosseno vai ser igual, né? Então, vamos lá, fazer um recorte aqui de novo, só para a gente observar aqui o cosseno. Página nova. Vou puxar aqui. Esse aí não anda não, né? Tenho que mexer para cá. Então, aqui é o seguinte, ó. Você vai observar que o cosseno de 360 menos alfa vai ser igual ao cosseno de alfa. Por quê? Pelo que eu já falei, esse ponto aqui, esse, ó, eles têm a mesma abscissa. O que muda é a ordenada, que é menos B, né? Aqui é B e aqui é menos B, tá? Mas a abscissa desse ponto é a mesma desse, ó. Como as abscissas, né, fornecem os valores de cosseno, então o que você conclui? Que o cosseno de 360 graus menos alfa é igual a A, e o A é exatamente o cosseno do alfa aqui no primeiro quadrante, ó. Então, cosseno de 360 graus menos alfa, isso aqui sempre é igual ao cosseno do alfa. Se o alfa maior que zero,
e menor do que 90 graus, tá? Então, essa daqui é a regra da redução do cosseno do quarto para o primeiro quadrante, tá? Você observa isso aqui na figura, tá certo? Simetria em relação ao eixo X, tá? Então, dadas as reduções de seno e cosseno, reduções do cosseno, eu vou dar aqui um OK, já falei, tá? Se vocês quiserem fazer essa página em branco aqui, vocês podem fazer depois. E aí, eu vou falar da redução da tangente, tá bom? As tangentes eu vou definir como base de acordo com o seno e cosseno. Então, quando eu tiver primeira redução aqui, tangente de 180 graus menos alfa, o que você nota? Da definição de tangente, a gente sabe que isso aqui é seno sobre cosseno. Então, isso aqui é seno de 180 menos alfa, dividido pelo cosseno de 180 menos alfa. Mas note que essas reduções a gente já sabe fazer. A gente viu que do segundo para o primeiro quadrante fica tudo positivo, então continua mais seno de alfa, né? Onde esse mais aqui, a gente não precisa escrever, não é isso? Então aqui eu vou apagar aqui esse mais que não precisa, tá? E embaixo, né? Sobre... O que a gente viu sobre o cosseno no segundo quadrante? A gente viu o seguinte, que no segundo quadrante, o cosseno ele vai ganhar um sinal de menos, né? Ó, volta aqui, volta aqui, volta aqui, ó. Então, no segundo quadrante, o cosseno ele ganha um sinal negativo aqui, menos cosseno de alfa. Então, é só a gente colocar aqui, ó, menos cosseno de alfa. Você sabe que esse sinal de menos eu posso colocar ele aqui fora, né? Posso fazer menos seno de alfa sobre cosseno de alfa. Mas o que é esse negócio aqui, né? Isso aqui é exatamente menos a tangente de alfa. Menos a tangente de alfa. Tá? Então, a redução da tangente do segundo para o primeiro quadrante vale a seguinte regra. Tangente de 180 graus menos alfa. Isso aqui é igual a menos a tangente de alfa. Tá? Claro, você já sabe que o zero menor do que alfa, menor do que 90 graus. Pronto, tá? Então, a regra que vale é essa daqui. 2. Como é que eu vou fazer a redução do terceiro quadrante para o primeiro? Então, vamos aqui. 2. Redução do terceiro para o primeiro. Então, se eu estou no terceiro, é porque eu andei o quê? Eu andei 180 mais alfa. Então, isso aqui vai ficar igual ao seguinte. Isso aqui vai ser o seno de 180 graus mais alfa, dividido pelo cosseno. Cosseno, 180 graus mais alfa. Fechou. Agora, olha a redução. Vamos tentar lembrar. Terceiro quadrante no seno. Seno negativo no terceiro. Então, aqui vai dar um menos. Seno de alfa. Sobre cosseno. Terceiro quadrante, lá o cosseno também é negativo. Ele ganha um menuzinho, né? Menos cosseno. Então, você vai notar o seguinte, ó. Negativo dividido por negativo, isso aqui fica tudo positivo, né? Então, se fica seno de alfa sobre cosseno de alfa. Mas isso aqui é exatamente tangente de alfa. Portanto, no terceiro quadrante, a regra é a seguinte. Tangente de 180 graus mais alfa. Isso aqui, por sua vez, é igual a tangente de alfa. Mais uma vez, o alfa é agudo, né? Pronto, então vale esta regrinha aqui, na redução da tangente do terceiro para o primeiro quadrante, tá? E por último, a gente vai avaliar a redução do quarto para o primeiro quadrante, na tangente. Deixa eu ver se essa folha aqui tem mais espaço. Eu acho que dá para fazer aqui embaixo, dá para aproveitar, né? Vamos fazer isso. Então, terceiro. Então, eu vou fazer a redução do quarto para o primeiro. Então, se eu estou no quarto, é porque eu andei quase 360 graus. Então, vai ser tangente
de 360 graus menos um alfazinho, né? Por definição de tangente, né? Em consequência da definição de tangente, o que é isso aqui? É o seno sobre o cosseno. Então, isso aqui vai ser o seno de 360 graus menos alfa, tá bom? Dividido pelo cosseno de 360 graus menos alfa. Aí, de novo, nós sabemos fazer a redução de seno e cosseno, então a gente sabe isso aqui. Quarto quadrante, o seno é negativo. Então, esse senozinho ele ganha o menos aqui fora. Menos seno de alfa. O cosseno no quarto quadrante. Ah, aí o cosseno, ele não ganha menos não. No quarto quadrante, o cosseno, ele continua positivo. Então, aqui vai continuar o quê? Só cosseno de alfa. Então, menos por mais é menos. Então, você sabe que esse menos a gente pode botar aqui antes da fração, assim, ó. E aqui a gente vai ter seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Mas isso aqui é igual a quê? Menos, o que é seno sobre cosseno? Tangente. Então, para fechar a redução, na redução do quarto quadrante para o primeiro, a regra é a seguinte. Tangente de 360 graus menos alfa. Fechou. Isso aqui é igual a menos tangente de alfa, tá? Pronto. Claro, a alfa é agudo, né? Para garantir que eu estou mesmo no quarto quadrante, tá? Então, essa aqui é a redução aqui do quarto para o primeiro quadrante, certo? Vou passar alguns exercícios depois para a gente treinar essa parte de redução aí. Como eu disse, não precisa você ficar decorando regra. Basta que você saiba aquele estudo de sinais que a gente fez lá no começo. Se souber aquele estudo de sinal, tá? Então, quando você estiver no segundo quadrante, olha o que está faltando para 180. Quando você estiver no terceiro quadrante, olha quanto é que está sobrando. E quando você estiver no quarto quadrante, olha o que está faltando para fechar a volta. Sempre assim, tá bom? Bom, eu disse para vocês que eu ia mostrar lá no ciclo trigonométrico, onde é que a gente encontra o eixo das tangentes, né? Então, vamos lá. Então, eu vou aproveitar aqui que eu já tenho o ciclo construído para mostrar aqui onde é que vai ficar o eixo das tangentes aqui, tá? Então, lembrando para vocês que todas aquelas construções podem ser feitas aqui, né? Tá? A questão da simetria dos eixos, certo? Você consegue ver aqui facilmente no ciclo trigonométrico aqui, aplicando a geometria dinâmica do GeoGebra, tá? Onde é que vai se dar aqui o eixo das tangentes? Ó, o eixo das tangentes, ele vai ser uma reta perpendicular aqui ao eixo X, passando aqui nesse ponto A, tá? Então, vai ser a reta X igual a 1, tá bom? Vai ser a reta X igual a 1. Esse cara aqui vai ser o eixo das tangentes, tá? Por que que ele vai ser o eixo das tangentes, né? Eu vou excluir aqui o rótulo, só para não ficar muita coisa aqui na figura. E o que que acontece, ó? A gente vai pensar o seguinte aqui, tá? A gente vai prolongar essa hipotenusa aqui do triângulo até ela bater aqui nesse eixo, tá certo? Então, a gente traça uma reta passando pela origem e pelo P. Então, reta. Vamos traçar essa reta passando aqui e pelo P, tá? Eu vou destacar essa reta aqui. Tentar colocar aqui uma cor diferente, não sei qual. Talvez essa. Esse lilás aqui, né? Vou aumentar aqui a espessura um pouquinho. É só um pouco, né? A opacidade do traço eu vou colocar maior, tá? Só para ela ficar bonitinha. Então, essa reta aqui, ela intercepta esse eixo aqui nesse ponto, tá? Eu vou marcar aqui o ponto de interseção. Então, vou usar aqui interseção. E aí, o que que acontece? O que que você observa? Com isso aqui, eu vou ter um novo triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Esse triângulo retângulo tem o ângulo reto aqui no ponto A, ó, certo? Vou fazer um ângulo aqui só para marcar. Que aqui vai ser no sentido anti-horário, né? Então não é esse não, vai ser no... Opa, vai ser no sentido horário. Então tem que ser esse aqui. C, A, que origem. Pronto. Então tem esse triângulo retângulo aqui, tá bom? O que que acontece? O que que vai ser aqui, se eu tomar aqui esse ângulo aqui do cantinho, acho que foi o beta aqui,
Não, foi o beta. Pronto. Observe esse beta aí, tá? Então, o que vai ser a tangente do beta, por sua vez, então? A tangente desse beta, ele vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Só que acontece o seguinte, o cateto adjacente vai dar origem até o A, ele é raio do ciclo trigonométrico, né? Aqui. Então, o raio vale 1, tá bom? Então, eu estou querendo mostrar o seguinte aqui. Esse eixo aqui, tá? Ele se caracteriza por ser o eixo das tangentes exatamente por isso, ó. Independente de onde esteja o ponto P aqui, ó. Se eu variar aqui o P, o que acontece? A tangente do ângulo que tiver aqui, você esquece esse triângulo aqui com esse cateto vermelho. Olha só esse triângulo aqui, ó. O que vai ser a tangente? Cateto oposto, que é isso aqui, ó, do A ao C, sobre o cateto adjacente, que vai aqui dar origem até o A. Mas como eu falei, o cateto adjacente é 1, é daqui até aqui, ó, até o A. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 1, vai dar ele mesmo. Então, esse ponto C aqui, a ordenada dele, né? A ordenada dele bem aqui no eixo Y, fornece os valores o valor da tangente do ângulo aqui, tá? Tangente do arco. Bom, aí dito isso, né? Justificado, isso nos permite concluir por que, por exemplo, que a tangente de 90 graus não pode existir. O que acontece com a tangente de 90 graus? Deixa eu tirar esse azul aqui que eu não vou precisar. Ó, o que vai acontecer é que quando eu tiver uma abertura aqui de 90 graus, essa retazinha que eu fiz ela bonitinha aqui, ó, ela vai ficar paralela ao eixo, aquele eixo lá, ó. Quando eu tiver 90 graus, ó. Então, o que você percebe, ó? São retas paralelas. Essa reta aqui e essa reta aqui. Logo, essa reta, ela não intercepta esse eixo. Então, isso é uma boa justificativa gráfica, tá? Para você mostrar que, de fato, a tangente de 90 graus não vai existir. Porque a reta não vai tocar o eixo das tangentes. Tá, ó. Ela só vai tocar... Se eu tiver qualquer abertura menor que 90 graus, ela vai tocar lá em cima, ó. Tá? Vai ficar mais longe, mas vai tocar lá em cima. Qualquer abertura menor que 90 graus. Se eu tiver uma abertura de 90 graus, como essa reta aqui, ela é perpendicular, né, ao eixo, e essa daqui também vai ser, então você tem ângulos correspondentes iguais, né? Então, você tem retas paralelas aqui, tá? Então, isso justifica, né, graficamente, o fato da tangente de 90 graus não existir, tá bom? O que acontece quando eu tenho 0 graus, quando eu volto para cá? Quando eu tenho 0 graus, o C, ele vai ficar em cima do A aqui, ó. Ele vai coincidir, ó. Vai todo mundo aqui para cima do A, ó. Então, por isso que a tangente de 0 graus, ela vai ser 0. Porque a abscissa do ponto C vai ser igual à abscissa do ponto A, que está sobre o eixo X. Então, vai ser 0. Então, já analisei o 0. Isso serve para analisar o 360 também, né? E aí, vamos lá, ó. O que acontece com o 180 graus? Ele vem para cá, ó. 180 graus, ó, vem, ó. Aí o 180 graus vai bater assim, né? Ó, vai ficar bem aqui em cima. Então, percebe que quando eu tenho 180 graus, o que aconteceu com o C, ó? Ó, o C estava aqui embaixo, né? Eu vim fechando 180 graus. Ele vai, até que ele vai interceptar lá o eixo aonde? Naquele mesmo ponto, né? Então, o que acontece? A tangente de 180, a tangente de 180 também vai ser 0, de acordo com a tabela que a gente construiu, né? Que ela vai interceptar o eixo aqui no A, que é 1 e 0. Quando eu tiver o 270 graus, que eu puxar para cá, o que acontece? Quando eu tiver 270 graus, você vai notar o seguinte, ó, ainda está interceptando, né? Quando eu chegar em 270 graus, ó, o que acontece? Eu tenho de novo uma situação de paralela. Ó, essa reta aqui, ela é paralela ao eixo. Então, a reta não intercepta o eixo. Então, a tangente não pode ser definida. Então, a tangente de 270 graus também não existe. E como eu já falei, quando eu chegar aqui no 360 graus, né? Vai bater em cima do C de novo, no eixo, nessa reta aqui, né? E aí o C é 1 e 0, coincide com o ponto A, coincide com o P, né? Então, a ordenada me fornece a tangente, né? Lembrando que é a ordenada do C, tá bom? Que eu estou com base nesse eixo aqui. Então, a tangente de 360 graus também vai ser 0. Tudo de acordo com a tabela que a gente construiu, certo? Então, esse aqui é o estudo da
da tangente, certo? Ó, que é o estudo da tangente. Isso aqui também nos favorece, de certo modo, a estudar os sinais da tangente. Por que que o sinal é positivo no primeiro e positivo no terceiro da tangente? E por que que o sinal é negativo no segundo e no quarto? Então, perceba, ó, a tangente é positiva no primeiro diretamente, sem olhar os sinais de seno e cosseno. Porque aqui, quando a gente prolongar isso aqui, ele vai interceptar o eixo das tangentes nesse ponto C, e esse ponto C tem ordenada positiva, tá? Posso colocar aqui a malha, tá? Esse ponto C aqui, está aqui o eixo Y, ele tem ordenada positiva aqui, tá? O que que acontece no segundo quadrante? Se eu pegar um arco aqui de segundo quadrante, por exemplo, essa reta aqui, ela vai interceptar o eixo das tangentes aqui embaixo, ó. E esse ponto aqui tem ordenada negativa. Então, a tangente é positiva aqui, negativo aqui. Quando eu for para o terceiro quadrante, o que acontece? No terceiro quadrante, de novo, ó. No terceiro quadrante, a gente faz aqui o prolongamento aqui do P, né? Pela origem, determinando essa reta aqui. E essa reta intercepta lá o eixo num ponto de ordenada positiva. Então, no terceiro quadrante, o valor da tangente é positivo. E para fechar o quarto quadrante, então, se você parar por aqui assim, ó, no quarto quadrante, quando eu prolongo aqui a reta, ela intercepta o eixo das tangentes num ponto C, de ordenada também negativa, tá? Então, fica fácil a gente concluir o seguinte, que os sinais da tangente são o seguinte, ó, você tem lá o plano cartesiano, né? Vou fazer aqui bonitinho, né? Pelo menos uma vez. Então, você tem aqui o plano cartesiano, você vai ter aqui a circunferência, aí me perdoem, tá? A circunferência que eu vou fazer. Aí, quais os sinais da tangente, né? Sinal da tangente, ó. Positivo, positivo, negativo e negativo. Se você não lembrar, você tem que lembrar pelo menos que tangente é seno sobre cosseno, tá? E aí você tem que lembrar os sinais de seno e cosseno, tá? Mas os sinais da tangente são esses aí. Ok, pessoal? Antes de eu fechar aqui, tá? Eu gostaria que vocês fizessem alguns exemplos depois de redução, tá? Então é o seguinte, então faça as seguintes reduções, tá? Reduza ao primeiro quadrante. Vou deixar só alguns itens aqui para vocês fazerem, tá? Reduzir ao primeiro quadrante. Então, eu quero que vocês reduzam seno de 205. Quero que vocês reduzam o cosseno de 315. Quero que vocês reduzam a tangente de... Pode ser 170, tá? Quero que vocês reduzam também aqui cosseno de 410. Isso aqui eu vou botar de propósito porque é maior do que 360, tá? Que eu vou falar lá na aula que vem. Quero que vocês reduzam seno de 1810, tá? E aí, quero que vocês reduzam para fechar tangente de... Pode ser 309, tá? Então, eu quero que vocês façam as reduções aqui para o primeiro quadrante. Como eu falei, nem sempre vai dar ângulos notáveis, mas não tem problema, você deixa lá indicado. Eu quero que vocês prestem esses valores como valores de arcos do primeiro quadrante, ó. Isso aqui não está no primeiro quadrante, aqui está no terceiro, aqui está no quarto, aqui está no segundo, aqui vocês vão olhar onde é que vai parar, tá? Coloquei esses aqui maiores que 360 de propósito. Mas é o seguinte, quando for maior que 360, por exemplo, 715 graus, eu quero saber onde é que isso aqui vai parar, por exemplo, seno de 715 graus. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse camarada aí, ó, 715, e vou dividir ele por 360, ó, para saber quantas voltas deu. Então aqui dá 2, né? 2? Não dá 2 não, né? Dá 720. Dá 1, né? Dá 1. Então deu uma volta, 360 graus. Aí parou aonde? 0 para 5 é 5. 6 para 11
é 5, né? Vai 1 e 3, 4, 4 para 7, 3, 355, né? Então, o que você faz? Esse seno aqui vai ser igual ao seno do resto, né? Porque você deu uma volta e parou aqui. Então, vai ser igual a seno de 355. Agora, professor, como é que faz? O 355 está em que quadrante? Está no quarto, né? Aí eu vou olhar. Ah, lá no quarto quadrante, o senhor disse que o seno é negativo, né? Então, vai ficar menos o seno. O que falta para completar uma volta? Falta quanto aqui? 5 graus. Professor, mas o seno de 5 graus não é exato não, né? Não, nem é obrigado vocês saberem de cabeça. Então, vocês vão parar aqui, por exemplo. Tá? Se der uma coisa desse tipo aqui.